Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Verlane Ribeiro, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E olha gente, desde já, não se esquece de estar aí ajudando a gente, seguindo a gente, com certeza, isso aí você vai ajudar muito. O nosso podcast aqui, o Pode Ir, ele justamente te ajuda a entender um pouco mais da palavra de Deus, a conhecer um pouco mais os caminhos do Senhor, a entender coisas da sua vida que podem te ajudar a crescer, a ser uma pessoa melhor. Então você segue a gente no Instagram, tá? E também se inscreve lá no canal do YouTube, isso vai ajudar muito, é totalmente gratuito. E logicamente, né, claro, deixa o seu joinha e compartilhe o link com o máximo de pessoas que você pode, porque isso ajuda demais, entendeu? Então você que tá com a gente toda semana, ó, tá aí, a gente hoje uma pessoa super especial, entendeu? Ela é psicóloga clínica, ela tem especialização em EMDR, especialização em psicologia positiva. Ela está cursando especialização em terapia do esquema, missionária, além de psicóloga, é missionária da Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis, é mentora, é palestrante e também em breve, eu tenho certeza que é muito breve, a gente vai estar aí com o livro dela, que ela é uma futura escritora. Então, gente, olha, eu vou parar de falar por aqui, porque ela vai falar um pouquinho mais dela mesma. Eu tenho aqui comigo Kátia Gama. Seja muito bem-vinda, Kátia. Prazer. Aqui ao nosso programa, tá? Amém. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, a gente vai estar conversando aqui. Então, Amém. assim, obrigada por ter aceito o convite, tá? Desafio, mas isso é bom, né? A vida é feita de desafio. Então, pra gente poder estar aqui começando, né? Eu falei um pouquinho do que você é, do que você faz, mas fala pra gente quem é a Kátia Gama. Então, a Kátia Gama é alguém que sempre quis ajudar pessoas, né? Andava perdida aí no mundo, mas o Senhor me resgatou e desde que eu entrei para a igreja sempre tive esse contato com pessoas de aconselhamento, né? Entendi o meu chamado como missionária. Sou da Metodista Wesleyana Central, né? De Petrópolis, pastor Aguinaldo Valadares, que é o nosso presidente, e entrei para o seminário porque entendi esse chamado de Deus, né? Então a gente começou isso, e eu costumo dizer, depois que me formei, né, como teóloga, né, no seminário, eu percebi que assim, o meu chamado tinha a ver com denúncia, sabe? Aquela coisa de denunciar. A pessoa vinha conversar comigo e Deus me mostrava coisas mais da alma, né? Espiritual sim, mas me mostrava coisas mais no nível abaixo relacionada à alma. E até hoje eu falo que o meu ministério é um ministério de denúncia. Então a gente fez seminário, trabalha na igreja, né? Até hoje a gente dá aula na escola bíblica dominical, que é o culto de ensino, né? E ficamos um bom tempo como missionária, até que a gente resolveu fazer psicologia. Psicologia era um sonho de adolescente. Uau. Assim, muito lá atrás eu conheci uma moça que era psicóloga, eu falava, nossa, para mim era, sabe, era ser mais inteligente. E aí depois que eu já estava na igreja, pode falar como foi a passagem? Claro, justamente, porque assim, eu já ia perguntar exatamente isso, né? O que a missionária, né? O que chamou a atenção da missionária para ela ser a missionária psicóloga, né? Então, eu trabalhava na nossa congregação do Quitandinha, hoje é a igreja também, e o que aconteceu é que no momento lá com o pastor, eu não estava conseguindo, a gente não estava muito alinhado, e a igreja me via muito como líder, né? Me chamava de pastora, eu era muito atuante. E aí eu falei assim, poxa, se eu sair da igreja, né, quebrar, eu não vou deixar o diabo me usar para rachar a igreja. Sim. Isso nunca. Aí o pastor falava sempre de estudar e tal, eu falei, já sei, vou estudar à noite. Que aí eu não vou estar dentro da igreja, né? E domingo eu vou estar na igreja e tal, só não vou estar
direto por questões mesmo, a gente não estava se alinhando. Assim eu fiz. Aí eu falei, bom, se eu vou estudar à noite, então eu vou estudar alguma coisa que sempre foi meu sonho. E como eu já tinha percebido isso, né, dessa coisa da denúncia, de mostrar algumas coisas de alma, aí eu resolvi estudar à noite e fazer psicologia. Aí que foi a gente percebeu o quanto realmente era propósito de Deus, né? Eu achei que era a Kátia fazendo escolhas, e não era, sabe, Verlane? Era assim, era Deus mesmo me direcionando. Alinhando, né? Me Você direcionando. tá falando isso aí, Kátia, me fez lembrar justamente o que Deus fez lá com José, né? Ele tinha um sonho lá novinho, não entendia muito bem, e aí a vida dele foi caminhando, e Deus foi alinhando propósitos, né? E Deus faz isso com a gente, né? Sim. É sim. interessante, você tá falando isso, eu tô me lembrando disso aqui. Como a gente às vezes acha que a gente tá tomando algumas decisões, lógico, quando a gente tá em Deus, né? Sim. E Deus já tava assim, sabendo o que a Kátia ia fazer. Eu achei que eu estava tomando uma atitude, né? Fazendo uma escolha, mas não, era Deus. E na época eu trabalhava também numa empresa. E na verdade, assim, o contrato da empresa acabou exatamente quando eu me formei em psicóloga. Uau, que show! Que foi show. Assim, fantástico. Então eu vi que era Deus me chamando para um ministério, mas me dando uma ferramenta a mais, né? Que essa coisa da alma, que é o que eu gosto de trabalhar. Eu quase não atendo, né, transtornos, né? Sim, eu atendo mais alma, sentido de vida, é o que eu gosto, né? Interessante que assim, você que é atuante, né, na igreja, e no caso, acredito que o teu público deve ser bastante pessoas crentes, né? Ou como é que funciona um pouco isso hoje no teu trabalho? Assim, 99,9999 dos meus pacientes são crentes, né? Que show. E eu glorifico a Deus por isso, né? Porque, assim, o crente, se ele tem um problema de coração, ele vai no cardiologista de boa. Se ele quebrar o braço, ele vai no ortopedista sem pensar duas vezes. Sim. Mas quando se trata de alma, ele tem essa dificuldade, né? Então acha que é falta de oração, que é demônio, sabe? E não. A gente é espírito, alma e corpo. Sim. Né? Hoje eu falava até, é interessante falar com uma paciente sobre isso, e eu falei para ela, a gente é o que a gente come. E é o que a gente come no físico, na alma e no espírito. Exatamente. Né? Então, a maioria é crentes, mas a gente tem também assim, muita dificuldade no sentido das pessoas confundirem um pouco, sabe? E ali eu sou psicóloga, ali eu não sou missionária, sim, né? Sim. Então, às vezes, tinha paciente que falava, você pode orar por mim? Então, não posso orar no consultório, sim, né? Sim. Mas agora, hoje não. Hoje acho que já está mais... Mas no começo foi assim, bem complicadinho, né? As pessoas entenderem, né? As pessoas saberem separar. Separar a missionária da psicóloga, né? Hoje eles falam, eu quero porque é alguém que vai entender o lado espiritual, né? E também essa coisa emocional. Aí tudo bem. Né? E aí a gente ali identifica, tá mais para realmente essa questão emocional, né? Tratar feridas da alma, que é o que eu gosto de fazer, ou é espiritual. Já teve situação, sim, de uma paciente, ela ficar possessa na minha frente. Meu Deus. Foi uma experiência assim, mas o Espírito Santo na hora me falou, sabe? Aí eu entendi, pelo olhar dela eu entendi. E assim, não orei nem nada, mas repreendi o pensamento e foi. Sim. Mas separado, assim, né? Psicóloga é uma coisa e a missionária é outra. É claro que eu entendo, se eu estiver enganada, você pode me corrigir, claro, né? Claro. Mas assim, existe um aproveitamento de Satanás de quando a pessoa quando ela está com essa deficiência, com uma questão emocional, seja na alma, quando ela não está bem, ele pode se aproveitar dessa situação para fazer uma opressão, vamos colocar assim, né? Sim. Mas
Mas são coisas distintas. São, né? No consultório eu sou psicóloga. Sim, né? sim. O meu público é realmente evangélico, 99%. Mas lá eles vão Agora, o que acontece realmente, que é uma prisão, né? É que realmente o diabo ele aproveita das feridas emocionais, ele se alimenta das nossas feridas. Isso sim. Aí ele acaba te ajudando a ficar mais paralisado, né, ainda. Sim. Porque, assim, é interessante as pessoas... Potencializa, né, a tua dor, sabe? Porque, assim, como a gente está falando aqui, tem muitas pessoas que têm até medo, né, de ir no psicólogo, porque a gente, infelizmente, assim, muito nas igrejas, a gente ainda escuta muito, apesar de já estar começando a mudar, mas a gente ainda escuta muito essa questão, não, porque eu não vou no psicólogo, o psicólogo é coisa de maluco, ainda tem esses jargões, né? Ainda tem. Que impedem a pessoa de tratar. Tem. Eu ouvi de uma pessoa, ela falou pra mim que o filho tinha ido num psiquiatra, né? E que ela não aceitava aquilo, e com certeza o rapaz tinha um transtorno pelo que ela falou, né, os sintomas, e ela falou que o psiquiatra passou o medicamento e que ela não comprou porque ela sabia que era demônio. Meu Deus. E aí eu conversei com ela, expliquei e tal, aí ela falou, vou ver, missionária, né? Conversei assim, na igreja mesmo, né? Sim, dando um alerta, né? Porque o crente ainda tem muito isso, sabe? De achar que é demônio, falta de oração, sabe? Não é, né? A alma, ela adoece. Sim. As experiências, né? Adoece a alma e abre as feridas emocionais, né? Que eu gosto muito de feridas emocionais. Sim. Essa questão desses tabus, né? Assim, você deve enfrentar muito mais do que a gente, né? Apesar de eu também estar lidando direto com a igreja, mas eu imagino que você ainda deva enfrentar muito isso, né? Das pessoas terem essa resistência. Sim, de te procurar. Bastante. Principalmente o homem, né? Meu público de homem é, sei lá, 4%. As mulheres ainda estão mais, porque elas se percebem adoecidas, então elas ainda têm coragem, né, de pedir essa ajuda. Mas o homem é mais difícil. Assim, é interessante até para quem está nos ouvindo, né? Na verdade, o homem, ele ainda tem mais dificuldade em vários aspectos, até mesmo de às vezes ir no médico. Sim, para todos os tipos de médicos. Todos os tipos de médico, né? Você vê que são raros os homens que de repente fazem o check-up. O check-up, Então, quer dizer, e aí você falando sobre isso, corrobora pra gente entender essa questão de que realmente os homens precisam se cuidar mais. Sim. Né? Precisam em todos os aspectos, inclusive na alma também, né? É interessante esse percentual de você ter falado, poxa, olha só, 4% é muito pouco, né? Pouquíssimo. E quando vão, assim, ainda tem que ter habilidade para você acessá-los, sabe? Porque eles escapolem, né? Às vezes vai porque a mulher falou que ele tem que ir, umas coisas assim, né? Sim. Mas eu creio que, assim, dentro da igreja esse tabu já caiu muito, né? Hoje a gente vê, as igrejas têm um trabalho de cura interior, né? Isso abriu muito. Isso ajuda bastante. Graças a Deus. Ajuda, porque assim, às vezes, Verlane, a pessoa com essa coisa de não entender o adoecimento da alma, ela fica com o relacionamento com Deus complicado, afetado, sabe? Porque ela não entende que a forma como ela está se relacionando com Deus tem a ver com o que está dentro dela, de adoecimento, né? De ferida na alma. Eu lembro de uma paciente, isso assim me marcou muito, porque como ela não fez alguma coisa para o marido, isso tem muitos anos, eu não sei se foi preparar almoço, alguma coisa para o marido, ela veio para mim como se estivesse num quadro de depressão. Uau! E aí na primeira consulta, porque eu estou muito triste, porque eu não saio da cama, eu só choro, E aí na segunda consulta a gente identificou que na verdade o problema dela,
como ela não fez uma coisa que para ela estava muito errado, que Deus estava triste com ela, sabe? E o que ela estava sentindo era Deus punindo ela por ela não ter sido uma boa esposa. Uau! Isso aí que você está falando é muito legal. Acho que assim, vai abrir a mente de muita gente que está nos ouvindo. Que legal, tomara. Porque assim, desculpa. Quantas pessoas, né, às vezes estão passando por uma situação essa culpa, né? Sim, muito. E estão bloqueadas, né, por algum motivo, Sim. tipo assim, que é algo, entre aspas, simples, né? Porque com 3 consultas ela até parou, porque aí a gente fez todo o trabalho, assim foi rápido, sabe? E ela se perceber, né? Na verdade ela tinha uma dificuldade com relacionamento com o pai biológico, né? E aí ela fazia essa transferência para Deus, então era uma voz punitiva, né? Que a gente tem as vozes, né? Na alma. A gente vai falar sobre isso. Segura aí. Pessoal, fica com a gente até o final, entendeu? O que eu sempre falo aqui, ó, você tem que ficar com a gente até o final, porque a gente sempre guarda uma boa parte pro final, a cereja do bolo. Então você não pode deixar de estar com a gente. Sim. Mas isso é muito interessante, porque assim, todos nós temos situações, circunstâncias que às vezes estão impedindo, né, da pessoa fluir. É isso aí, ter um fluir no relacionamento, seja com o marido, né? Eu sempre falo assim, é um fluir no relacionamento comigo mesmo, com o outro e com a vida, né? Fica uma dificuldade, porque fica bloqueado, né? Por uma questão na alma. E o grande tabu da igreja é achar que, por ser crente, que não tem problema na alma. Entendeu? E como ser humano, todos nós temos. Que alguns, né, lidam melhor, né, aquela coisa até da resiliência, mas outros precisam sim de um apoio de um médico, aspas aqui, né? Eu não sou médico, mas sou uma médica da alma, né? Sim. Então, o grande tabu é esse, é entender que o crente pode adoecer na sua alma ou pode estar dentro da igreja ou se converter, né, e a sua alma continuar adoecida. E é interessante que acho que assim é bom as pessoas entenderem, né, que assim, como você falou aí das feridas da alma, né, são coisas que às vezes aconteceu lá atrás, situações que a pessoa viveu, traumas, sim. assim, coisas que para alguns podem ser menos forte. Sim. Mas para outros, ou em algumas áreas, pode ser mais forte, né? Sim. E cada dia que passa, a gente acaba tendo muitas famílias disfuncionais. É isso aí. E essas famílias disfuncionais acabam refletindo nos filhos que vão crescer e muitas vezes crescem com essas... Né? O doente, ele adoece. Quem está em torno, né? O investimento do mundo espiritual, do inferno, é exatamente nas famílias. Por quê? Porque pais adoecidos geram filhos adoecidos que vão se tornar adultos adoecidos, vão gerar também e vão adoecer os filhos e vira um ciclo vicioso, né? Uma bola de neve. Então, se não tiver, sabe? E como que começa isso? Como que para esse ciclo? Quando alguém, né, o casal ou o próprio filho, alguém desse ciclo familiar entende que precisa de ajuda psicológica. Aí ali, pelo menos, ele vai começar a colocar limite, ele vai começar a ter mais autonomia, entende? Aí começa a ser curado ali naquele ambiente, né? Aí pode conseguir acessar o outro, né? Já teve caso de eu atender filhas e depois vinha mãe, sabe? Então, depois, né, que terminei atendimento, né? Sim. Então, quando alguém reconhece, sabe, que está adoecido, é 50% da cura. Show. É bem legal isso aí, você que está nos ouvindo, né? Dessa importância da consciência, né? Tem que ter. Dessa consciência de que talvez a pessoa, mesmo ela não entendendo o que está se passando, mas ela
a gente entender que tem alguma coisa que pode ser melhorado. É isso aí. Né? Que de repente está passando por alguma situação que pode sim ser melhorada, que pode sim... aquela situação não precisa ser o resto da vida dela. É isso aí. Né? E que ela procurando uma ajuda, ela vai melhorar isso. O caminho que ela vai seguir, né? E eu creio que é propósito de Deus, né? Se a gente vai ter um rio de água viva, né? Se tem um fluir, então esse fluir tem que ser completo, né? Então eu vejo que esse entendimento de que eu preciso assim, é primordial, senão não tem nem... Primeira coisa que eu pergunto quando alguém entra em contato, tá, mas a pessoa quer... Porque às vezes ela tá só naquela fase do desejo. Ela quer, mas ela não tem coragem de se mostrar. Então vai protelando e vai adoecendo quem está em volta, né? Isso eu estou falando no miolo familiar, sim, né? Sim, então eu creio de verdade, sabe, que o meu chamado, a psicologia, dentro do meu chamado, eu não tenho dúvida de que foi e continua sendo propósito de Deus, sabe? Deus, no dia 1º de maio, eu estou preparando um curso, né? Sim. Vai ser dia 31, depois a gente fala melhor. Sim. E no dia 1º de maio eu estava orando e Deus falou muito claro ao meu coração. Ele falou, eu quero te usar como instrumento para que as almas sejam curadas e a gente possa realmente ter verdadeiros adoradores. Uau, isso é forte. Sabe? Eu fiquei assim, eu comecei a chorar, porque a gente às vezes está atuando, mas a gente ainda não tem a noção, sabe, com clareza do que realmente Deus quer. Eu sei que é denunciar, né? Eu falo denunciar porque chega lá e eu falo, você se comporta assim por causa disso, o que você acha? Aí provoco, né? E aos poucos vai caindo as escamas, né? Dentro da psicologia, né? Lógico. Dentro da minha formação, da minha expertise. Eu trabalho com várias abordagens, exatamente, cada paciente é um paciente. Sim. Então eu creio que assim, realmente Deus quer levantar pessoas, sabe, para cuidar da alma, porque o ambiente familiar é um ambiente onde deveria ser um ambiente de cura. Sim. Mas está sendo um ambiente de adoecimento, né? E isso assim é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, porque assim às vezes a pessoa está na casa, às vezes a pessoa está no trabalho, pode ser que esteja no hospital, né? Tem pessoas que nos escutam nos hospitais. Amém. Então, assim, a importância desse assunto, sim, né? Da pessoa entender o quão importante é você ter esse discernimento, essa consciência de que precisa de ajuda. Sim. Né? E é o primeiro passo que você falou. É o primeiro passo, eu falo, gente, não é fraqueza, sabe? Isso não é fraqueza. A gente vai ver Jesus Sim. chorando, né? Suando lágrimas de sangue, pedindo ajuda a amigos. Fica comigo, né? No Getsemane. Eu fico maravilhada com isso. O próprio Jesus entendeu agora, nesse momento, eu preciso de acolhimento. Sim. Eu preciso de alguém, eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém aqui comigo, né? E a gente, às vezes, quer ser super crente. Achando que dá conta de tudo sozinho, né? Pra quê? Aí, enquanto isso, vai ferindo todo mundo, por onde passa, né? Vai machucando, vai ferindo. E acho que não. Né? Acha que é temperamento. Eu tenho minhas questões com esse negócio de temperamento, né? Mas isso é papo para outra ocasião. Sim, sim. Entendeu? Porque Deus, ele quer o melhor, né? Então, se ele deu sabedoria aos psicólogos, sim, deu esse discernimento, é para ser usado. Sim. E é legal, sabe, Kátia? Eu acho muito legal porque, assim, a gente aqui tem trazido diversas pessoas de diversas áreas profissionais. Legal. E o quanto é legal você ver as profissões servindo o reino. Muito lindo. Eu acho isso incrível. Cada vez que vem alguém aqui para conversar, e a gente vai batendo papo, e cada um dentro da sua profissão, sim, cada um dentro daquilo que Deus colocou no coração, e como todas elas, né, você consegue convergir
para o propósito de Deus. Então a gente está hoje conversando com a psicóloga e a gente está vendo assim o quanto Deus converge esse trabalho para o propósito dele. Sim. Né? Então assim, é incrível, é lindo da gente ver o plano de Deus, ver o propósito de Deus nas diversas profissões, né? Sim. Nas diversas áreas de atuação. Isso é fantástico. É fantástico. E aí cada vez que você está falando aqui, a gente está conversando, a gente vê assim, o quanto Deus é lindo e o quanto Deus atua, né? Ele se preocupa com as diversas áreas do ser humano. Sim. Né? Da importância disso. É incrível. Muito bom. Fala um pouquinho pra gente, Kátia, assim, dentro da tua experiência, né, de atendimento, daquilo que você já tem vivido dentro do consultório. Eu sei que, lógico tem a ética profissional, né? Então a gente sabe disso. Mas assim, de uma forma mais genérica, né, para as pessoas entenderem um pouco, alguma experiência de algum paciente assim que teve que te marcou, que teve algo assim incrível que possa ter se sobressaiu como resultado positivo, né? Tem sim. Tem uma pessoa que eu continuo atendendo ainda, né? Mas eu pedi autorização sem falar nomes, lógico. E foi bem interessante que ele tinha uma questão de trauma, né? De ferida mesmo na alma. E a gente foi trabalhando, né? E chegou num momento que ele tinha muita dificuldade de comprar as coisas, dificuldade de coisas pequenas mesmo, né? E a gente tá lá trabalhando. E um dia, assim, do nada ele chegou e falou assim para mim: essa semana aconteceu uma coisa estranha. Aí eu falei: mesmo? Ele falou: uma coisa estranha. Veio na minha mente que eu posso comprar uma caixa de de batom garoto, se eu quiser. Aí eu ouvi aquilo, por quê? A gente estava tratando o quê? Ele teve um problema muito sério, né? Ele tinha um sonho, que era comer aquele batom garoto. E não podia. Na infância dele. Na infância, não tinha dinheiro, né? Isso, assim, para mim não é nada alarmante, porque eu fui experimentar ketchup e mostarda com 20 e tantos anos, né? Depende da infância de cada um, né? Claro. E a gente tratou, gerou autonomia e a mente dele atualizou. Ele viu que hoje ele podia não só comprar um batom, ele podia comprar uma caixa de batom, né? E ele falou que ele foi invadido, isso que me marcou. Ele falou: eu fui invadido por uma paz, uma coisa tão boa na minha alma. Aí eu falei: você sabe o que é isso? Ele falou assim: não, só achei estranho, né? Então eu expliquei que isso é um processo de cura, né? Cura da alma, sabe? Então isso me marcou bastante. Marcou mesmo, porque como a gente fica aprisionado, né, nas nossas experiências da infância, sabe? Essa experiência da infância, a gente, na verdade, a gente fica parado numa idade emocional de alguma coisa que teve um impacto emocional forte. Então a gente fica paralisado ali. Só que a gente cresce fisicamente, cognitivamente, né? A gente trabalha, a gente casa, a gente tem filho, mas a gente fica emocionalmente preso numa idade. Uau. E aí é isso que facilita essa prisão que a gente vê a humanidade, né? Presa. Literalmente presa, né? Porque os comportamentos que as pessoas têm a ver com a prisão emocional de uma experiência, na sua grande maioria, da infância. Show. Rapidinho, a gente vai aqui agora falar de um parceiro nosso, tá? Então, você que tá aí, fica ligadinho, prepara o seu celular, tá? Para você poder escanear o QR Code. Então, eu vou falar agora da Home Ótica. A Home Ótica é a nossa parceira aqui no programa. E, olha, gente, ali tem cada armação lindíssima, cada óculos solar, lentes, assim, com preços super especiais, tá? Então, tá aí na tela. Tá, Rua Dr. Nelson Saep 41, tá aí o telefone, o WhatsApp, e você escaneando vai direto para o Instagram, tá? Gente, você que tá nos ouvindo, ok?
Você pode chegar lá na loja e falar, olha, eu vi falando da homeótica lá no programa, no podcast, e eu quero meu desconto. E você vai ter o seu desconto. Então, você chegando lá e dizendo que viu a gente aqui, ouviu falar da homeótica aqui no podcast, você tem o seu desconto garantido. Então, corre lá, aproveita, tá? Temos, olha, promoções incríveis, temos coisas lindas lá, então vai lá, liga para o pessoal, tá? Entre em contato que você vai ter o seu desconto, ok? Voltando aqui pro assunto, tá? Que é muito interessante. A gente estava conversando e você falou algumas questões sobre dessa infância, né? Da pessoa vivenciar coisas. E muitas pessoas às vezes fazem ou não fazem certas coisas por acreditar até mesmo em vozes, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você falou um pouquinho sobre vozes na alma. Sim. Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo sobre essa questão do que seriam essas vozes na alma. Sim. Então, as vozes na alma, elas são... elas têm uma fonte, né, para elas virem, para poder falar para a pessoa. Frases como você não é capaz, você não é boa o suficiente, essas frases, essas vozes que a gente escuta e todo ser humano tem, né? Na verdade, isso vem da infância, no momento de que essa criança, ela no ambiente familiar, ou a escola também é um grande, assim, promove bem o adoecimento, né? Quando essa criança ela não se sente acolhida, quando essa criança não sente segurança nesse ambiente familiar, quando ela tem a sensação de ser inadequada, sabe? Tá aqui, tá todo mundo aqui, mas parece que ela, tipo, peixe fora d'água, né? Então, ou quando ela vive um trauma, um abuso, né? Coisas que ela interpreta ou às vezes ela realmente está vivenciando, né? Então, isso causa um impacto emocional. Então, todas as vezes que a gente, ela cresceu, virou um adulto, e a gente fala assim, não é nada disso, por exemplo, alguém que se acha feia, pode o mundo todo falar, você é linda, mas dentro dela, sabe, se existe uma voz dizendo, você é feia, ninguém gosta de você, sabe? Então, ela vai acreditar nisso. Isso vai ser verdade. Por quê? Porque lá atrás, ou ela viu, ela ouviu e ela sentiu alguma coisa relacionada a isso. Entende? Ou ambiente com muita crítica, sabe? Que tem pais que tem muita crítica, né? Velada às vezes, né? A criança chega e fala, e tirou quanto no outro? Vê um boletim que tem um monte de 10, mas tem um 6. Nossa, estou vendo, mas aqui tá... Né? Então, ambientes severos ou superproteção, tudo isso adoece na alma e vai se tornar um adulto que vai ter vozes na alma, vai ter vozes, né? Vai ouvir vozes, né? É interessante, assim, até para as pessoas entenderem bastante isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não escuto nenhuma voz. Essas vozes também podem vir em formas de pensamento. É como se fosse pensamentos, né? Para ficar bem claro para as pessoas entenderem, né? São vozes, mas que vêm como frases, né? Exemplo, a pessoa que escuta, você não é capaz. Pode ser uma coisa simples, pegar essa caneca e colocar aqui. Se na hora que ela vai pegar a caneca, vem uma voz dizendo que ela não é capaz, essa coisa simples, para ela, vai ser muito difícil. Então, ela vai ter insegurança, sabe? Ela pode ter taquicardia, porque o cérebro dela vai entender que ela está em perigo, né? Então, assim, é bem complexo, né? Claro, não interessante, tem como... de repente, alguém está nos ouvindo, eu gosto às vezes de citar a questão da pessoa que tem receio ou até medo de aprender a dirigir. Sim. Né? São vozes na alma. São vozes, assim, uma coisa que, entre aspas, é simples para a maioria, mas que tem pessoas que têm um bloqueio incrível em relação a isso. Provavelmente aconteceu alguma coisa que trouxe essa frase, né? Essa com certeza, alguma coisa dela não conseguir. Viu, ouviu, sentiu, e isso foi registrado, né? Entrou e fica lá. Aí ela cresce, mas com aquilo ali. E o cérebro, ele protege a gente. Sim. Só que essa proteção
vira uma prisão. Entende? Interessante isso. Então, pessoal, olha só, você que está aí nos ouvindo, tá? Não sei qual a sua limitação, não sei o que você está se permitindo ser limitado. De repente, pode ser uma coisa simples, como também pode ser uma coisa complexa. Sim. Mas que nessa noite Deus ele possa te alertar, né, pela nossa conversa, Sim. que você precisa sim de ajuda, que você pode vencer isso. E quem sabe, para você vencer isso, você precisa procurar um psicólogo. Sim. Que vai estar te ajudando, né? Com você certeza. não é doido, você não é maluco, não é nada disso. Mas existem algumas questões que talvez lá atrás te trouxeram esse impacto emocional, né? Como você disse, Kátia. E que você pode sim, você pode dirigir, você pode viajar de avião, você pode viver coisas incríveis na sua vida que talvez você está se limitando porque em algum momento houve esse bloqueio e você hoje acredita nisso como se isso fosse uma verdade para você. Então até aqui a Kátia, né, para nos comprovar, né, de forma, não vou dizer científica, mas profissionalmente dizendo, que é possível vencer esses limites. É possível. Eu mesma, assim, eu não tive um tratamento psicológico, né, na época, mas eu tive um quadro de depressão, né, com comorbidade, um transtorno de ansiedade generalizado. E assim, eu tinha medo de tudo, tinha medo de subir o meio-fio. A minha cunhada me ajudou muito. À noite eu tinha que andar pela cidade de carro a noite toda até me acalmar, e era um medo assim absurdo. Né? Então, e as vozes que vinham, os pensamentos que vinham, se eu subir o meio-fio eu vou morrer, sabe? Então assim, o quanto isso aprisiona, né? Então essas vozes, elas existem em todo mundo. E às vezes a gente cria comportamento, a gente cria Verlane, atalhos para lidar. Por quê? O nosso cérebro ele também precisa sobreviver. Sim. Então ele vai buscar caminho. Aquela pessoa que, exemplo, porque no curso eu criei alguns personagens para exemplificar as feridas emocionais, sim, né? Sim. Que geram essas vozes, né? Aquela pessoa muito controladora, sabe? Ela pode ter uma ferida ali da injustiça, sabe? A ferida do abandono, vai gerar aquelas pessoas que acham que ela não é digna de ser amada, vai por aí, né? Sim. Então, as feridas, elas existem por conta desse impacto, como a gente já falou aqui, lá atrás, sim, né? E elas norteiam, elas ficam dentro da gente como se fosse verdade absoluta. Sim. Isso que você está falando é tão interessante, e aí mais uma dica aí para quem está nos ouvindo, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo. É isso eu aí. nasci assim, não Gabriela, vou mudar. né? Gabriela, síndrome de Gabriela. É por aí. E às vezes a pessoa não está entendendo que aquele comportamento, como você está dizendo, está sendo prejudicial para ela e para as pessoas que estão à sua volta. E você pode melhorar. Pode. Você pode ser uma pessoa melhor. Nós podemos, todos nós podemos, né? Pode. Então é tão interessante isso, né? As pessoas podem sim melhorar. Sim. E eu vivi assim, só que o meu tratamento foi o próprio Deus, né? E o que eu ensino muitas vezes, hoje eu sei que é uma técnica, mas na época eu não era psicóloga, assim. Não tinha noção ainda, não, né? nenhuma. E Deus o Espírito Santo me fazia perguntas, né? Eu fazia vários exames, tudo quanto é tipo de exames, e sempre com aquele medo e perdendo peso, e o Espírito Santo falava, mas você já não fez o exame? E aí eu tinha que responder, eu falava, fiz, e o que deu no exame? Eu falava, sabe, fiquei naquele diálogo, né, com o Espírito Santo falando e eu respondendo, e isso me curou. Olha aí. E se na época você tivesse acessado uma psicóloga, você teria vencido mais rápido? Com certeza. Embora a psicóloga que eu acessei, ela estava me tirando... Eu fiz duas consultas. Mas eu creio que foi o próprio Deus. Na época eu não podia pagar, né? E foi pela prefeitura, se não me engano. Tem muitos anos isso. E eu fui na primeira consulta. Aí quando eu fui na segunda consulta, ela tinha entrado de férias.
Uau. Então o próprio Deus Foi desse você. jeito, Belane, me fazendo perguntas para botar em pauta se aquilo que estava vindo, as vozes que estavam vindo na minha mente, se elas eram verdadeiras ou não, sabe? Aí eu comecei a questionar, realmente, como é que eu tô com medo se eu fiz exame do coração? Como é que eu vou dar infarto se eu já vi que tá tudo bem, sabe? Então foi um trabalho assim, meio que igual Deus fez com Gideão, Deus fez comigo. Meninas, eu tô me lembrando de uma situação, agora você falando isso, agora me veio isso na mente, eu conheci uma pessoa que ela tinha tanto medo de doenças graves, porque Sim. a tia dela tinha tido câncer, né? Acho que a mãe também faleceu, então ela tinha assim, uma neura de ter uma doença grave. Sim. E ela nunca tinha ido na academia, aí ela foi na academia e mesmo pegando leve, ela sentiu uma dor muito forte abdominal, muito forte, devido ao exercício. Sim. Mas ela não tinha esse discernimento. E ela sentiu aquela dor muito forte e ela chegou e falou assim, Belane, eu acho que eu tô com uma doença muito grave. Eu acho que eu tô com algo muito sério. Então ela já encucou que era, e aí ela correu para fazer exame e não deu nada. E eu, por acaso, no dia a gente conversando, eu falei, mas você não foi pra academia? Ela falou, fui. Eu falei, então essa sua dor é do exercício que você fez, não é de uma doença grave. Então é bem isso que você falou, né? A pessoa ela já tem um pensamento que condiciona ela para alguma coisa. Sim. E ela acredita que aquilo é verdade. Então, porque tem pano de fundo. Exatamente. Entende? Ela viu e ouviu, né? E sentiu. Então, tem um pano de fundo. Por isso que eu falo que assim, o inimigo, ele realmente se alimenta das nossas feridas, sabe? Ele potencializa aquilo. Se você sofreu bullying, ele vai usar aquilo ali. Tu lembra que ninguém gostava de você, né? Acaba logo com isso, sabe? Sim. São vozes mesmo na alma, né? Uau. Eu trouxe até, pode mostrar? Pode, claro, pode ser. Eu trouxe uma foto aqui, né? Isso. Tá vendo? É uma pessoa com vários rostinhos simbolizando as vozes, né? Tá vendo? Que todo mundo tem, essas vozes aqui, elas vão ter sempre uma fala querendo te depreciar, te aprisionar, né? Então não é capaz, ninguém gosta de você, sabe? Você é feia, é gorda. Eu tô falando no feminino, mas sim, geral, né? E essas vozes que realmente aprisionam e limitam. Então, muitas pessoas, por exemplo, não fazem um podcast. Eu fiquei nervosa, lógico, primeira vez, né? Tá se saindo super bem. Mas a gente vai vencendo, né? Os gigantes. Porque, assim, muito tempo de terapia também, e a gente vai vencendo as nossas vozes, né? Os nossos fantasmas. Você acredita que eu era tímida? Eu nunca queria me ver falando aqui, fazendo podcast. Então, olha aí. O Senhor ajuda bem, aqui, né? Meu Deus, Deus purinho. Deus ajuda bem a gente nessa jornada. Mas assim, foi um processo, foi fácil, né? É um processo até você vencer. E você tem que vencer muitas coisas, às vezes, no dia a dia, né? Mas estamos aqui. É isso aí. Mas aí continue. Aí, quer dizer, a gente precisa de alguma forma vencer isso. Sim, né? Sim. Porque assim, essas vozes, elas não vão calar. Elas não vão calar. Se você não entender, porque a gente faz a psicoeducação para que as pessoas entendam essas vozes. Eu sei que você que está nos assistindo, com certeza tem as vozes. Eu não sei qual é a que fala, qual é o pensamento que vem, mas é sempre depreciativo, é sempre aprisionador, sabe? É sempre para deixar na cama, tá? Tipo, é claro, colocar para baixo. Sim, né? É claro que a gente não pode aqui, um parêntese, descartar a questão de um processo depressivo, né? Mas tudo tem um começo nas feridas, né? E as feridas, elas são rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Eu acrescento mais a paternidade e a orfandade, sabe? Então, elas literalmente fazem com que essas vozes tenham autonomia dentro da gente.
E a gente ainda escuta, ainda fala, é mesmo, sabe? Entendi. A gente acaba concordando, é mesmo, ninguém gosta de mim mesmo, ninguém me viu, sabe? Interessante. E na verdade, gente, isso é uma grande mentira, é uma investida do inferno usando a tua história de vida para poder falar algo que para você faz sentido, mas é mentira. Olha aí. Então, falando um pouco disso que você está trazendo, a gente falou um pouquinho atrás da questão do profissional, né? Como Deus alinha o profissional para o propósito dele, né? Sim. E eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente, porque você tem o seu escritório, onde você consultório onde você atende, né? Sim, sim. Mas também existe, a gente estava aqui falando, a questão de um grupo, né, que vocês têm, que atuam também de forma, com uma vocação, tratando isso de forma também na igreja, vamos colocar, né, que seria os Tratando as Raízes. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Então, o Tratando as Raízes é um grupo, né, um grupo pequeno, mas a gente vai nas igrejas para ministrar sobre cura interior. Então, a gente ministra temas como cura interior, trauma, rejeição, identidade, paternidade. Cada pessoa ministra sobre um determinado assunto, né? E aí a gente faz ali a manhã toda e ministra nessas áreas, perdão. Então, tem sido uma bênção, sabe? Deus tem... a gente tem ouvido pessoas falarem que foi um divisor de águas, né? Que norteou, que acordou, que resolveu. A pessoa literalmente partiu para a vida, né? Começou pegou o ministério, né? Se expôs mais, né? Então, é um grupo abençoado, né? Um beijo, meninas. O Cristiano é o único homem, né? Beijo do mas que tem sido uma bênção, né? Esse trabalho que a gente faz pelas igrejas, não é literalmente da minha igreja, né? Então, é um trabalho do meu ministério, para aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse trabalho é com o grupo. E eu tenho o meu trabalho de mentora, palestrante, né? Eu dou seminários, dia 31 agora. Gente, dia 31, sábado. Fica ligadinho aí, olha aí. Sábado, agora 31 de maio, na Igreja Amor Ágape, aqui na Austin Luiz. A gente vai estar lá ministrando um curso sobre feridas emocionais. Aí a gente aprofunda, a gente vai falar os personagens que o cérebro cria para poder lidar com toda essa dor que está na alma, para poder a gente sobreviver, né? E conseguir crescer, casar, trabalhar, mas aprisionado. Então eu vou denunciar os personagens, né? Então é muito interessante quem trabalha com pessoas. Se puder estar fazendo, vai ser de 9 a meio-dia. Como é que funciona? Tem que fazer alguma inscrição? Tem que fazer inscrição, né, pelo WhatsApp. Posso falar o telefone? Pode falar. Então, o telefone é 992-28-1565. Repete. E a pessoa também pode entrar em contato pelo teu Instagram também, Também, né? Pelo Instagram. Mas repete o telefone. Miss Katia Gama. O telefone é 992-28-1565. Tá? Show. Então, quem tiver o interesse, né, pode estar aí o arroba dela também, Miss Katia Gama, pode estar mandando mensagem, né, para poder mandar pelo WhatsApp, para que você possa estar fazendo a inscrição e estar, né, aproveitando esse momento que com certeza é de muito aprendizado, de revelação, né? Sim, porque assim, a pessoa vai se perceber nas feridas, vai identificar a ferida dela, né? E vai identificar até o personagem aí que ela trilhou para lidar com a vida, sabe? E se não for denunciada, vai chegar com 60, 70, 80 anos, morre naquele personagem, né? Então vou ter um valor bem baixinho, né? O pastor, gentilmente, lá da igreja Amor Ágape, o pastor Leandro, a pastora Elaine, cedeu a igreja para a gente estar fazendo esse trabalho lá para o reino, né? Sim. É o meu ministério, eu cobro, né? Claro. Mas para o reino, é um chamado. Sim, né? Que legal.
E para as pessoas também se consultarem com você, podem entrar também em contato com o teu Instagram. Você tem algum outro telefone que você quer deixar? Não, pelo Instagram, assim, as pessoas normalmente, e tem meu telefone pessoal, mas via Instagram. É melhor então, pelo esse outro. Você aí. Que é de Petrópolis, que está nos ouvindo, que busca, né, uma profissional, às vezes, porque assim, claro, cada um vai procurar um profissional que se sinta à vontade. Sim. Mas às vezes a pessoa é crente e quer um psicólogo crente, então fica à vontade, né? Você pode estar entrando em contato com via o Instagram dela, para que você possa então, né, marcar uma consulta, uma avaliação, para que com certeza você possa estar melhorando aí. Gente, tá vendo como é que passa rápido, cara? Acabou? Já acabou. Já acabou. A gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? Mas então, para finalizar, eu queria te pedir, Kátia, que você deixasse assim, em um minuto, coisa assim muito rápida. Você já falou várias chaves, né? Já deixou várias questões aí. Então, você que tá chegando agora, você depois volta aí para você estar assistindo. Mas deixa um minutinho, algo que Deus colocou no teu coração para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Você pode olhar para essa câmera aqui. Ok. Então, eu vou apresentar aqui alguém que sempre está comigo nos meus seminários. Quem já fez meus seminários, mentorias, conhece. Esse aqui é o Mefi, né? E o recado que eu quero dizer, o Mefi é uma dessas vozes aqui, né? Na nossa alma, um dos pensamentos que deprecia. Então, o recado que eu quero deixar para você, em nome de Jesus, não desista de você. Ainda que o Mefi tenha te engolido com uma fala a teu respeito, que com certeza não é verdade, não é a tua identidade, sabe? Hoje, Deus, né, me usou, eu creio, né, usou a vida da Verlane para me trazer aqui, para te falar só isso. Ele pode falar na tua mente, mas não é a verdade a teu respeito. A verdade a teu respeito tá aqui, ó, você foi engolida por ele. Mas, ó, Deus tem um propósito, que você saia desse lugar e viva a tua vida em abundância. Porque foi para isso que ele te chamou, para ter vida e vida em abundância. Deus te abençoe. Olha aí, que top! Maravilha. Bom, as pessoas que vêm aqui no programa, a gente costuma ter uma lembrancinha, tá? De alguns parceiros nossos. Adoro, vou querer. Olha aí. E a gente tem essa caneca que top do Grupo Trid, que é um parceiro. Opa, aqui, deixa eu virar aqui. Já vou te mostrar, tá? E também tem uma guloseima maravilhosa aqui. Vou querer também. Do Mr. Kling, tá? Então, são parceiros nossos, tá? E eu vou te entregar aqui. Tá? Obrigada. Pra você. Nossa, ficou lindo. Grupo Trid gente. Show. Kátia Gama. Maravilha. Kátia, muito obrigada. Tá? Imagina, você eu ter que estado agradeço. Aqui. Foi ótimo, foi um bate-papo incrível. Você que está em casa também, obrigada por estar conosco, tá bom? E, com certeza, semana que vem nós temos mais novidades para vocês. Então, gente, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas e nos siga no Instagram também, tá? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, obrigada. tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Thank you.